Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu trago uma super novidade, um curso muito bem preparado, focado na banca da VUNESP. Faremos uma série de aulas de história do Brasil e também de história geral, trazendo todos os principais temas e a forma pela qual a VUNESP costuma cobrar esses assuntos. Na nossa aula inaugural, em especial, trataremos sobre a Primeira Guerra Mundial, este importante conflito bélico travado entre 1914 e 1918 e que envolveu dois blocos beligerantes principais. De um lado estava a Tríplice Aliança e do outro lado estava a Tríplice Entente. Evidentemente que uma série de outros países acabaram se incorporando de lado a lado nesse conflito. Conflito este que, segundo o historiador Eric Hobsbawm, dá início ao século XX. Na sua obra A Era dos Extremos, o breve século XX, 1914-1991, este referido historiador trata com grande atenção a chamada Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, uma guerra extremamente sangrenta que deixou uma série de consequências catastróficas para a Europa, principalmente. Afinal de contas, os principais combates aconteceram na Europa. Então, nessa aula, vem comigo aí, meu amigo, minha amiga, que a gente vai apresentar as principais características deste importante conflito. Vamos falar sobre as causas que levam à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Vamos apresentar também as principais fases da Primeira Guerra Mundial, a guerra de movimento, a guerra de trincheiras. Vamos falar sobre a entrada dos Estados Unidos no conflito, sobre a saída da Rússia e, principalmente, trataremos também sobre as principais consequências que essa guerra tão sangrenta deixou não apenas para a Europa, mas para o mundo inteiro de uma forma mais generalizada. Então vamos lá, vamos começar a estudar sobre a Primeira Guerra Mundial, já apresentando o Tio Sam, né, que foi utilizado para fazer a propaganda dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial para a convocação dos soldados norte-americanos que participaram desse conflito. Então, olha só, adivinha quem deveria estar estudando? É você. Você que está me assistindo agora, já pega o seu caderno, pega o seu lápis, pega a sua caneta para fazer as anotações e conseguir assimilar o máximo de conhecimento, porque a gente vai trabalhar de maneira bem aprofundada para que você tenha uma aprendizagem histórica bastante significativa. Então, vamos em frente, que a gente não pode perder tempo. A gente começa a aula de hoje, pessoal, falando sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. É de fundamental importância, é de importância vital para que você tenha uma compreensão melhor do que foi a Primeira Guerra Mundial, você entender o contexto geopolítico da Europa àquele período, ou seja, o contexto histórico europeu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. É esse contexto histórico que eu deixo aqui na lousa para você, pessoal. Período que vai de 1870 até 1914. É importante compreender esse processo histórico, porque ocorrem fatores fundamentais, fatores preponderantes que vão colocar o mundo ali naquele clima tenso que acaba gerando uma guerra de dimensões mundiais. Não é à toa que se chama Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. Começando a analisar o processo de unificação da Alemanha. Muito importante compreender esse processo, gente.
O processo de unificação da Alemanha, que vai ser um país protagonista na Primeira Guerra Mundial, está ligada à ação do Reino da Prússia. A Prússia é o mais rico e industrializado reino da Confederação Germânica, lidera o processo que levou à unificação da Alemanha. Você sabe muito bem que a Alemanha e também a Itália são dois países europeus que tiveram unificações tardias, demoraram para consolidar o seu processo de unificação, que só foi processado definitivamente no final do século XIX. A Alemanha e a Itália vão se unificar, respectivamente, lá em 1870 e 1871. A unificação alemã, então, é liderada pela Prússia, com uma atuação importante do primeiro-ministro da Prússia, o chanceler de ferro, Otto von Bismarck. Bismarck vai ter uma atuação fundamental, uma atuação importantíssima dentro do processo que levou à unificação da Alemanha, que se consolidou após a chamada Guerra Franco-Prussiana. Guerra Franco-Prussiana, travada entre 1870 e 1871, envolvendo de um lado a França, governada à época pelo imperador Napoleão III. Napoleão III governava a França na condição de imperador. E de outro lado estava a Prússia que tinha Bismarck como chanceler de ferro, o primeiro-ministro. Então nós temos a Batalha de Sedan, que é decisiva para os destinos dessa guerra, onde nós temos a vitória da Prússia. A vitória da Prússia consolida o processo de unificação da Alemanha, que tinha começado bem antes, lá com a formação do chamado Zollverein, aquela união aduaneira que existiu entre os membros da Confederação Germânica, mas que só se consolida definitivamente com a coroação do primeiro Kaiser da Alemanha, Guilherme I. E ele foi coroado em solo francês. Olha só que coisa impressionante, pessoal. A coroação do primeiro imperador alemão se deu em solo francês. Foi lá na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes que coroou-se, então, o primeiro imperador, o chamado Kaiser, o primeiro Kaiser da Alemanha. E como consequências dessa citada Guerra Franco-Prussiana, nós tivemos a incorporação de dois territórios ricos em carvão mineral e minério de ferro. Alsácia e Lorena, dois territórios historicamente franceses, foram incorporados pela Alemanha. Isso mesmo, a Alemanha venceu a guerra, tomou esses dois territórios da França. E mais do que isso, o Império de Napoleão III literalmente ruiu quando a França foi derrotada nessa guerra. Então surge uma grande potência no continente europeu, que é a Alemanha. O surgimento da Alemanha, a unificação da Alemanha consolidada em 1870 a 1871, vai promover um desequilíbrio das forças no continente europeu, porque a unificação da Alemanha será acompanhada de um grande processo de industrialização. A Alemanha vai crescer a olhos vistos, com uma grande produção industrial, produção de minério de ferro, produção de aço, começando a rivalizar seriamente com a Inglaterra. A Inglaterra, que era a principal potência do mundo capitalista até então. A derrota francesa nessa guerra franco-prussiana vai fazer com que o forte nacionalismo francês
esteja extremamente ofendido. E os franceses vão desenvolver, no período que vai de 1870 até 1914, um nacionalismo bastante exacerbado, que é o chamado revanchismo francês. Ou seja, a França não admite essa derrota. A França fica exigindo uma revanche com a Alemanha. A França não aceita ter perdido os territórios de Alsácia e Lorena para os alemães. O forte nacionalismo francês foi atingido no seu âmago, no seu interior. Então os franceses ficavam ali, com o seu ego ofendido, exigindo uma retratação, que seria uma revanche contra a Alemanha. Como já falamos, a Alemanha, após o seu processo de unificação, vai ter um grande desenvolvimento industrial e bélico. A produção de aço da Alemanha vai crescer de maneira exponencial. E a produção de armamento vai ser outro destaque importante. A Alemanha, inclusive, implantando o serviço militar obrigatório. Este período, que vai de 1870 até 1914, é marcado por grandes rivalidades imperialistas. Devemos conceber a Primeira Guerra Mundial como uma guerra essencialmente imperialista. Os principais fatores que vão levar o mundo a essa verdadeira catástrofe estão ligados a interesses econômico-financeiros. É a fase do capitalismo financeiro e monopolista, após a chamada Segunda Revolução Industrial, que levou as potências europeias a uma verdadeira corrida por colônias. Colônias localizadas na África e na Ásia. Colônias estas que deveriam fornecer matéria-prima barata, fornecer também mão de obra barata e mercado consumidor. Essas potências europeias, como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e até mesmo potências periféricas como Portugal e Espanha, vão começar essa verdadeira corrida em busca de colônias. E em relação à Alemanha e à Itália, dois países que se unificaram tardiamente, elas também vão requerer a posse de colônias nos continentes africano e asiático. Não é à toa que o chanceler da Alemanha, no caso agora o Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, realizou lá em 1883, a Conferência de Berlim, para estabelecer as normas para a divisão do continente africano entre as potências capitalistas europeias. Então nós temos no ar aqui rivalidades imperialistas e também disputas econômicas. Disputas econômicas envolvendo principalmente a Alemanha, que despontava como uma potência industrial e militar, e a Inglaterra, pessoal, a Inglaterra que era a número 1 do mundo capitalista. Ela se vê ameaçada agora após a unificação da Alemanha. Então você tem vários conflitos importantes antecedendo a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Você tem a questão da rivalidade entre Inglaterra e Alemanha, por questões econômicas, por disputa por mercados consumidores na Europa. Você tem aí também uma rivalidade muito grande entre França e Alemanha, o chamado revanchismo francês. Existe rivalidade entre Itália e Áustria por questão de territórios. Temos rivalidades também do Império Russo, principalmente no que tange ao interesse na região da Península Balcânica. Aliás, a Península Balcânica era um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. Não é à toa que o estopim que vai marcar o início da Primeira Guerra Mundial ocorre justamente nos Balcãs, quando do atentado de Sarajevo, onde foi assassinado o arquiduque Fernando
Francisco de Habsburgo, o arquiduque herdeiro do trono áustrio-húngaro, foi assassinado por um jovem que fazia parte de uma organização nacionalista sérvia. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.